Olá meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou tentar ser um pouco leve, né, por tratar deste assunto, que o YouTube tira o alcance quando se comenta sobre esse assunto, tentar mudar as palavras, mas você vai entender sobre o assunto, não é? Recentemente, o Canadá, eles querem aprovar uma lei abominável, que já existe em outras situações, em outros países desenvolvidos, né, evoluídos, que tem isso na sua lei, que a pessoa pode escolher morrer, né, a morte assistida, tirar a vida de uma maneira assistida. Eu já vi em alguns países de pessoas idosas, pessoas saudáveis que simplesmente não queriam mais viver, então buscaram esse recurso e fizeram. Até filmaram, tem gente que filma, é a famosa cultura da morte, né? Então é algo assim muito triste o que nós estamos vendo. E nesse caso lá do Canadá, eles querem provar que os menores de idade, chamado menores maduros, possam escolher esta opção sem o consentimento dos pais. Eles já estão vendo, já estão querendo dar prioridade à decisão deles, e eles estão vendo, por exemplo, um jovem que tenha alguma doença que seja considerada grave, terminal, e esse jovem maduro, menor de idade, tem o direito de escolher tirar a vida ou não. E também caso de deficiências, também ele escolher tirar a vida ou não. Então que nem eles falam aqui na reportagem sobre uma morte razoavelmente previsível. Então é algo muito triste que, em vez de ajudar as pessoas, ajudar de fato a pessoa a voltar para o mundo, a tentar superar, a tentar viver, quer fazer com que a pessoa desista de viver. Esses tipos de lei é para que a pessoa desista de vez. Em muitos desses países desenvolvidos, o índice do ateísmo, da descrença é muito grande. Em países que se acredita muito na ciência somente e é muito desenvolvida, lógico, todos os países têm pessoas religiosas, têm pessoas que acreditam em Deus, né? Mas conforme o grau de estudo, né, o grau elevado, onde tem pessoas mais desenvolvidas, tecnologicamente, cientificamente e tal, tem esse tipo de coisa, essas leis. Quando se cresce uma sociedade sem Deus, porque a base do ser humano, a base da sociedade é Deus, é o espiritual, só que o mundo está evoluindo e está esquecendo de Deus, está tratando Deus como se fosse uma lenda. Cada vez mais é uma lenda e eles querem provar que Deus não existe, que na verdade tudo é uma evolução, que nós somos como animais que pensam, somos do universo, o universo criou por acaso, foi algo por acaso, que nós não somos ninguém. Nós apenas estamos aqui, quando morremos, tanto faz, tanto fez. Então o mundo está se voltando para o ateísmo, para a descrença e para uma nova religião, entre aspas, a religião da ciência, onde se encaixa outras coisas, inclusive os próprios extraterrestres, né, que as pessoas não acreditam em Deus, mas acreditam muitas vezes nos discos voadores, nos extraterrestres. Então, aí a gente engloba tudo isso e muitas pessoas se sentem angustiadas, muitas pessoas não têm para onde recorrer. Se põe sua confiança no homem, no ser humano, você vai se decepcionar. E é o que acontece com muita gente, principalmente os mais jovens.
Nós temos que rezar muito pelos jovens, pregar para os jovens, orientar os jovens, né? Mostrar para eles, por exemplo, a história de São Dom Bosco, a história dos santos, mostrar para eles a santidade, o amor de Deus, em vez de chamarem a Deus, trazer o padre para rezar, para falar com o jovem, aconselhar, preferem acabar com tudo, encerrar o caso, né? Então é algo muito triste essa situação que nós vemos. Nunca, por mais difícil que a vida esteja, que a vida está difícil, por mais difícil que as coisas estejam, nós nunca devemos desistir. Nós nunca devemos desistir. Por isso que nós temos que acreditar em Deus, que Deus é o nosso foco, é o nosso caminho. Se tirarmos a própria vida, nós não temos o direito de tirar a nossa vida. Nós não temos esse direito. Só cabe a Deus. Deus dá e Deus tira. Não importa a situação que você esteja. Deus dá a vida. Só Ele tem esse direito de tirar. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Nem mesmo nós mesmos. Nós não podemos acabar com a nossa vida, por mais difícil que ela esteja. Infelizmente, esse tipo de coisa tem crescido no mundo devido às angústias, às depressões, o modo de vida, as cobranças desse mundo, coisas supérfluas, desnecessárias, principalmente em cima dos mais jovens. Você tem que trabalhar logo, você tem que fazer a faculdade, fazer o curso, fazer um curso técnico, senão você não vai conseguir viver, você não quer trabalhar. Aí tem aquela cobrança em cima dos jovens. E se não tiver uma base familiar, uma base na igreja, espiritual, com Deus, as pessoas caem, as pessoas desistem. Não podemos desistir. Nosso foco, primeiramente, é Deus, é o céu. Nós não podemos desanimar com as coisas do mundo. Veja a história dos mártires, dos santos, né, que foram até as últimas consequências por Deus. E a vida no tempo dos apóstolos, no tempo dos santos, dos profetas, era mais difícil do que hoje em dia. E mesmo assim eles não desistiam. Tinha hora que desanimava, que nem numa passagem de Elias, que ele estava desanimado e deitou numa caverna, desanimado, e veio o anjo lhe dar alimento. E tinha que continuar, tinha que se alimentar. Alimente-se, vamos, você tem que comer, porque a caminhada é longa. Nós temos que nos fortificar na fé. Se a gente não se fortificar na fé, estamos perdidos. Se confiarmos apenas neste mundo, nas pessoas deste mundo, nos cientistas, nos médicos apenas, não desprezando os médicos, temos que respeitar os médicos, tem muitos médicos bons. Nós não devemos desprezar a ciência verdadeira, mas em primeiro lugar Deus. Quando a ciência fala não tem mais jeito, recorra a Deus, porque é da vontade dele. Nós sabemos que Deus dá a vida e Deus tira a vida. Não por maldade, porque é necessário. Todos nós temos um momento certo de partir deste mundo. Todos nós temos esse momento. E nós não podemos adiantar este momento. Por mais difícil que seja a vida, devemos seguir em frente. Não podemos desistir. Quando vir pensamentos desse tipo, recorra a Deus. Assista a história dos santos, dos apóstolos, dos profetas. Procure saber quem foi Padre Pio, quem foi São Dom Bosco. Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia é uma história muito bonita. Santa Teresinha do Menino Jesus, jovem. O beato Carlos Acutis, recentemente, ele, um jovem, tinha câncer. Ele pediu para desistir antes? Não. Ele faleceu
na hora que Deus quis, na hora que foi permitido. Ele não quis adiantar. Com certeza estava feliz, porque ele era um jovem feliz e conformado com tudo, as coisas de Deus. Se Deus quis assim, então assim seja. Devemos dar valor primeiramente e buscar as coisas do alto. Senão, se buscar só aqui, nós desanimamos e aqui nós não temos ninguém para recorrer. Se a gente não confiar em Deus, em quem vamos confiar? Então isso, meus irmãos, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.